E aí pessoal, Eliezer aqui novamente, tudo bem com vocês? Vamos de mais uma reflexão. Antes da gente adentrar nela, salientando-vos que a reflexão de hoje será em relação ao nosso ego, ao ego. Enfim, antes da gente adentrar essa viagem, se inscreva no nosso canal, dê um positivo pra gente aí, dando um joinha, compartilhe com as pessoas que ressoam com as ideias que a gente traz aqui no canal. Fazendo isso, você vai estar ajudando a gente aí a expandir o nosso canal aos poucos. A gente sabe que hoje não está muito fácil a concorrência de ideia, e YouTube também sempre naquela questão nunca da qualidade, mas da quantidade, o que dá mais acesso, enfim, o que a pessoa mais procura. A gente sabe que hoje em dia a maior parte da população não está muito ligando para essas questões mais profundas, né, sobre a vida. Não vou dizer que elas estão certas ou estão erradas, mas o fato é que a galera gosta mais de entretenimento, enfim. Mas você que ressoa com o nosso canal, com certeza compartilhando, positivando, vai ajudar a gente a expandir aí as ideias e junto nós expandirmos a nossa consciência, aprendermos um pouco mais sobre as questões mais profundas da existência que rege o nosso dia a dia, que rege a nossa vida durante toda a nossa jornada e que a maioria das pessoas não percebe isso, beleza? Enfim, vamos falar um pouco sobre o ego. A gente sabe que quando se fala do ego, entra muitas questões espirituais, né? Desse movimento espiritual de hoje em dia, dessa nova consciência, de expansão da consciência, de despertar. E geralmente, você já observou que o ego ele não é uma coisa benquista, né? Sempre a gente vê gurus dizendo que o ego, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, todos eles estão relacionados ao nosso apego nas coisas. E o apego está atrelado ao ego, porque eu me apego às coisas porque eu desejo as coisas. E o desejo advém do ego. Ou seja, quanto mais você retira o ego da sua vida, menos sofrimento você adquire. Não é isso que a gente ouve? Mas será que realmente nós conseguimos retirar o ego da nossa vida? Imagina uma vida sem ego. O ego está relacionado ao quê? Ao desejo. Seja esse desejo qual for. Imagina uma vida em que você não tem desejos. Não seria uma vida completamente vegetativa? Porque se você não tem desejos, você não tem desejo nem mesmo de se iluminar. Porque o desejo de se iluminar também está atrelado ao ego. Você percebe que o ego ele é de suma importância. Pode ser que exista uma realidade que não exista ego, mas esta realidade não é essa daqui. Porque todos nós, quando vimos a este mundo, quando nós nascemos neste mundo, automaticamente nós já adotamos essa potência que nós chamamos de ego. Mas para a gente ter um caminho de iluminação, como expandir, como erradicar o ego da nossa vida, uma vez que eu disse que erradicando de uma vez por todo o ego, nós teríamos uma vida completamente vegetativa. O ego, ele é de suma importância para todos nós, para compreendermos a realidade, interagirmos na realidade e vivermos a nossa jornada. Sem o ego, o que seria você? Mas agora vem uma observação. É muito diferente entre ser um egoísta, inconsciente, inconsequente e compulsivo do que você ser um egoísta, consciente e equilibrado. Dizem que Buda, quando ele saiu para sua jornada em busca da verdade, ele viveu 7 anos da sua vida no celibatário. E ele percebeu, ao ver um músico tentando produzir alguma coisa, ele percebeu que este músico ele estava afinando as cordas do seu instrumento. E ali ele teve um dos seus primeiros insights para o seu caminho da iluminação. Porque ele percebeu que se aquele músico apertasse demais a corda, ele poderia estourar a corda e não produzir som. Mas se aquele músico afrouxasse demais a corda, ele não produziria o som harmônico. Ele ia produzir um som totalmente dissonante. Mas ele percebeu que quando o músico conseguiu ajustar equilibradamente a sua corda, dali ele produziu o som.
Buda teve o seu primeiro insight. Se eu opto por um caminho extremado, que na questão seria os seus 7 anos de uma vida totalmente abnegada aos desejos da vida, se eu opto por esse caminho, eu estou apertando demais a corda. E ela tende o quê? A arrebentar e não produzir som. Mas é ao contrário, e se eu viver uma vida extremamente mergulhado em todos os desejos da matéria? Então eu também apago essa minha essência. Por quê? Porque eu deixo de lado a minha essência espiritual e estou mergulhado nas trevas do material. Então se eu afrouxo demais a coisa, eu não vou produzir som. Mas se eu estico demais essa corda, eu também não vou produzir som. Eureka! Eu devo viver no balanço disso. Ou seja, o que nós podemos aprender com essa lição? Se eu abnego completamente o ego da minha vida, se eu erradico o ego da minha vida, o que é uma questão impossível para mim, mas se eu tento erradicar completamente o ego da minha vida, abnegando-se de todos os prazeres da vida, e até mesmo dos prazeres essenciais, ou das coisas essenciais, eu estou extremando esta corda, eu não vou produzir som. Mas se eu também viver uma vida somente mergulhado no desejo, eu não vou produzir som. Mas e se eu viver no caminho do meio, observando esses dois extremos? Será que eu não consigo achar ou encontrar um caminho para a minha verdadeira iluminação? Você observa que o cara que vive uma vida totalmente abnegada dos seus próprios desejos, ele não deixa de ser um egoísta, porque ele está desejando abnegar todas as coisas em prol a algo que talvez possa lhe suprir o seu desejo, a sua, possa completar aquilo que lhe falta, o seu vazio existencial, e ele está tentando buscar isso de uma forma extremada. Só que desta forma extremada ele não vai conseguir, entendeu? Porque ele vai acarretar uma série de consequências nesta realidade, ao abnegar-se até mesmo daquilo que lhe é essencial. Entende? Mas se o cara vive essa vida mais nada também no prazer, obviamente ele está vivendo, dando atenção especial somente ao seu ego. Ele também não vai conseguir a iluminação. O que nós poderíamos entender com isso? Nós poderíamos entender que é impossível nós erradicarmos o ego. Essa que é a grande verdade. Mas é possível nós educarmos o nosso ego. É aí que entra a diferença entre um egoísta compulsivo, que pode optar pelo extremo, pela repressão e abnegação total, ou, ao contrário, pelo mergulho total na matéria. Esse seria o egoísta compulsivo. É irônico, não é? E o egoísta consciente e equilibrado, que ele opta pelo caminho do meio. O que nós podemos entender com isso? Que tudo nessa vida pode ser um bom chocolate, desde que usado conscientemente. Entende? Vamos transferir essa linguagem para o nosso dia a dia. Eu desejo tomar uma cerveja, mas então eu não preciso ir na balada e tomar um caminhão de cerveja, fazer aquele castelo de latas de cerveja vazia para postar no status da rede social para dizer: olha o quanto que eu sou bom, olha o tanto que eu bebo. Que isso? Todos nós sabemos que vai fazer mal para o corpo. Tudo aquilo que é excessivo faz mal ao corpo. Mas então não, isso faz muito mal. Então eu não vou beber, eu vou me abnegar de todos esses prazeres. E aí você passa à vontade, de compartilhar um happy hour, bons momentos com seus amigos, tomar uma cerveja com eles. Então por que não encontrar o caminho do meio? Eu não vou beber um caminhão de cerveja, mas eu também não vou ficar sem tomar cerveja. Então eu vou beber cerveja com moderação. 1, 2 latinhas, 3 latinhas no máximo. Vagarosamente, trocando ideia com meus amigos, tudo ok. Eu não deixei de fazer, mas também eu não fiz em excesso. Não, Lézer, mas hoje em dia eu estou acompanhando alguns nutricionistas na rede social e alguns coaches espirituais que eles estão dizendo que o açúcar nos desconecta com a nossa verdadeira essência, ele tira nós do nosso senso espiritual. E o açúcar ele faz muito mal à saúde, e biriri, bororó e tal. Com certeza você já viu vídeos desse. E a pessoa abnega-se de todos
de todos os alimentos que contêm açúcar. E ele passa uma vida desejosa. Fala a verdade. Aí o camarada vai no aniversário da sobrinha, tem aquele bolo delicioso de chocolate trufado, que eu não conheço ninguém que diga que não goste de um bolo trufado. Se não come é porque tá na dieta ou porque tá meio paranoico com esse negócio de açúcar. Mas o fato é que gostar de um bolo trufado de chocolate, pelo menos 99,9% das pessoas gostam. E aí o camarada vai lá, com toda essa paranoia na cabeça e... Não, eu não vou tomar um copo de refrigerante, não vou comer bolo algum. E passa à vontade. Ele não está, de certa forma, abnegando-se de alguns dos seus desejos? E no fundo, ele não está sendo egoísta com ele mesmo também? Mas não, vou tocar o foda-se esse dia e vou lá e vou comer o quanto caber no meu estômago. Ele vai lá e ele quer comer quase o bolo inteiro. Ele manda fazer 2 bolos, um para os convidados e um para ele. Ele não está cometendo o extremo? Então por que não? Eu, sei lá, comer 1 ou 2 pedaços. Eu saciei de certa forma o meu desejo, mas eu saciei de forma equilibrada. Você entende que é diferente? Embora o ego ainda exista, existe uma diferença às vezes abissal entre você educar o seu ego, ter controle do seu ego. Esse é o famoso egoísta consciente e equilibrado. Ou você não tem controle nenhum, ou você abnega-se completamente, ou você se joga completamente. E assim como o Buda nos mostrou, nenhum desses 2 extremos realmente vai levar a gente a algum lugar. Hoje, a maioria do pessoal da área da saúde, os nutricionistas, eles dizem pra gente, tirando alguns paranoicos, que o que mata o homem é o excesso. Agora, se você tem uma vida equilibrada, todas as coisas podem ser um bom chocolate, entende? Vamos para esses coaches. Trabalhe enquanto eles dormem. Será que isso vai fazer... Você está percebendo o extremo aqui? Será que isso realmente vai fazer bem para você? Agora, se você é um egoísta consciente, você sabe que o trabalho é importante, mas o descanso também é importante. Por que você não tenta fazer um balanço entre esses 2? Se alimentar é importante, mas fazer um jejum às vezes também é importante. Por que não se é feito um balanço nesses 2? Entende? Não, eu preciso parar de comer porque eu quero emagrecer. E aí o cara se retrai completamente ao outro extremo. E por final, lá na frente ele acaba se rebelando e ele volta a ser tudo aquilo que era antes e mais um pouco. Entende? Por que da importância da gente não tentar erradicar o nosso ego? Porque quando você tenta erradicar o seu ego, ironicamente, você está sendo egoísta também. Você só está optando pelo o caminho oposto, mas o caminho extremado. Então não tem essa de erradicar o ego. Porque sem o ego, você não é. E se você não é, você é um ser que é praticamente inútil na natureza. Imagina que uma pessoa que viveu uma vida completamente abnegada, praticamente como um tetraplégico, né? Não entendo que isso seja uma linguagem preconceituosa em relação a essas pessoas, mas é o jeito de falar. Imagina uma pessoa que nasceu com um corpo, com braços, com um potencial incrível para fazer alguma coisa nesse mundo, mas viveu uma vida completamente retraída nas montanhas. Talvez na próxima encarnação ele volte só um cotoco, porque ele teve braço, teve saúde, teve perna, tudo, mas não usou. Para que voltar com essas coisas? Então a gente tem que entender que se a gente vem a este mundo com potencial de trabalho, mas que nos intervalos desse trabalho a gente necessita descansar, se a gente vem neste mundo com este corpo dotado de braço, de pernas, com língua para a gente poder interagir, por que não vivenciar isso? Por que não vivenciar o nosso trabalho? Por que não satisfazer os nossos desejos? Mas sempre fazendo da vida sempre um balanço. Eu não opto nem pela repressão, mas também nem por se julgar de uma vez por toda nas coisas. Eu sempre sou aquele egoísta, consciente e equilibrado. E assim eu levo a minha vida fazendo de todas as coisas um bom chocolate, até mesmo das coisas amargas.
Porque eu levo uma vida no caminho do meio. Eu vou deixar de sofrer com isso? Não, mas com certeza eu vou abrandar os meus sofrimentos. E no final das contas, é nesse caminho que nós encontramos o equilíbrio entre o ser material que somos, que estamos temporariamente, e o nosso ser espiritual. É neste caminho que nós estamos ligados no céu e na terra de forma consciente. Porque é neste caminho que eu vou entender que eu preciso sempre me lembrar que antes de estar aqui, eu sou uma essência. Mas também eu devo entender que, mesmo sendo essência, eu estou aqui, dentro de um corpo. E este corpo, ele deseja coisas. Este corpo, ele tem necessidade de coisas. E por que não atender essas necessidades? Como eu disse, vou atender essas necessidades pelo excesso? Não. Mas eu vou também atender às necessidades espirituais pela repressão total? Também não. Mas agora, se eu optar pelo balanço entre isso tudo, será que eu não vou ter uma jornada plena? Será que eu não vou estar mais próximo da minha iluminação? Porque eu estou vivendo uma vida de equilíbrio. Se você olha a natureza, você vai perceber que a natureza, ela é equilibrada, finamente equilibrada. Não é nenhum extremo, não é nem outro extremo. Ela sempre está fazendo coisas para compensar. Essa compensação tem a ver com o quê? Com equilíbrio. Sejamos imitadores da natureza. Vivamos uma vida equilibrada. Uma vida excessiva não vai te iluminar, mas uma vida também repressiva não pode te iluminar, entendeu? Porque afinal, esses dois caminhos têm a ver com o nosso ego. Ou você é um egoísta compulsivo porque você deseja todas as coisas e não está nem aí para nada, só liga para o seu desejo, então você é um egoísta compulsivo. Ou você deseja arduamente abnegar de todos os prazeres do mundo porque no fundo você quer usufruir de algum prazer que talvez seja mais duradouro. Então você entende que esses dois lados são lados que tem a ver com o nosso ego? Porque no fundo tem a ver com o desejo de alguma coisa, e desejo é ego. Então, já que não é possível nós abdicarmos o nosso ego, o ego da nossa vida, por que não optar pelo caminho do meio e fazer da vida tudo um bom chocolate? Espero que eu possa ter ajudado você aí, não tenha embaraçado muito aí. Enfim, pessoal, é isso. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixa um positivo pra gente aí, deixando um joinha, compartilha essa ideia com as pessoas que ressoam com essa ideia aí. Vamos lá, junto na nossa jornada a gente vai aprendendo as coisas, aprendendo o que é bom, o que é ruim, a gente vai reformulando, ressignificando a nossa crença e vai indo aí ao caminho da nossa iluminação. Grande abraço, felicidades e até mais. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.